Me ajeitando aqui, gente. Tudo bem, pessoal? Olha, bastante gente entrando aí. Nossa, gente, tô com olheira, mas tá tudo certo. Vou aguardar o pessoal ir entrando. Tudo bem, pessoal? Olha quanta gente entrando. Enquanto isso, eu vou me ajeitando aqui, gente. Meu cabelo tá meio rebelde hoje. Rebelde. Quem já entrou, por favor, se puder dizer para nós como que está o som, como que está a imagem aí, se estão enxergando bem, como que está a qualidade, né, de tudo aí, do som. Tive que ajustar aqui meu computador aqui. Pessoal, me digam quem já entrou, se vocês me ouvem bem, se vocês me enxergam bem, tá? Fazendo um favorzão. A Ritiele disse que está excelente. Ai, muito obrigada, Ritiele. Enquanto a Ju entra, pessoal, vou dando um oizinho para vocês. A Dai entrou, Neuropsia Ana Paula, tudo certo? Vou aceitar lá o convite da Ju, gente. Então, para quem não sabe, hoje nós vamos falar sobre a diferença, né, da neuropsicologia. Deixa eu achar aqui o convite da Ju, que os comentários foram chegando aqui, eu fui perdendo, gente. Obrigada, tá? Quem está aí sempre dando apoio para nós, fico muito feliz, nossa. Já a Ju entra, pessoal. Sem ela não tem graça. Oi, Ju! Oi, boa noite. Ai, boa noite. Shows estão bem, nossa, tá perfeito. Que bom. Tudo bem por aí? Tudo jóia. Tudo bem? Ansiosa. Ai, que bom, tão gostoso, né? Falar do que a gente gosta. Eu tô me sentindo meio... né? A minha estreia nessa live. Sim, mas fica tranquila. Nossa, o pessoal é sempre muito parceiro aqui. Eu tô me achando muito branca, eu acho que eu exagerei na minha base. Mas não tá não, tá bom. Tá linda. Exagerei na make aqui. Obrigada, Ju. Então, pessoal, enquanto todo mundo entra aí, Ju, acho que talvez o pessoal entre um pouquinho atrasado, eu vou pedir para eles nos dizerem como que está a conexão de novo, como que está o som, e conforme a gente for conversando aqui, pessoal, vocês vão avisando, tá? Fazendo um favor, façam perguntas, e eu quero fazer mais um pedido. Antes da gente começar, eu gostaria que vocês clicassem ali naquela setinha, enviassem para todo mundo a nossa live de hoje, convidem os amigos, convidem os amigos de vocês que são professores, que trabalham na área da educação aí, porque nós vamos falar de alguns assuntos bem bacanas que vai ajudar aí o pessoal. Convidem os pais, convidem quem tem filhos em geral, tá? Quem já trabalha na área da psicologia, quem trabalha na área da pedagogia. Esse assunto de hoje, né, Ju, vai englobar aí muitas e muitas demandas. Eu vejo que é algo que falta o pessoal falar, por isso que é importante falarmos sobre isso hoje. Né? Vamos tentar esclarecer o máximo, né, sobre essas diferenças, o momento do encaminhamento, quando encaminhar. Isso, com certeza. Então tá. Pessoal, antes de começarmos então, eu gostaria de que a Ju se apresentasse, falasse do trabalho dela, né, Ju, onde você atende, como que funciona um pouquinho o seu trabalho, enquanto o pessoal vai entrando aí. Recebi 6 perguntas, olha, vamos tentar focar nelas. Vamos lá. E quem tiver pergunta também no decorrer da conversa, né, a gente vamos incluindo, vamos respondendo. Eu acho que quanto mais tiver de contribuição, de pergunta, melhor fica, né? Eu acho que é mania de professor. O professor adora participação, né? Então isso aqui fica mais ou menos como se a gente estivesse dentro da sala. Então, que a gente vai interagir. Quando o pessoal não participa.
Quando o pessoal não participa, a gente não sabe se está dando tudo certo, se estão ouvindo, se estão entendendo, se a gente está falando sozinho aqui, né? Então vamos indo aí. Me ajuda, né? Ah, Então, com certeza. para quem não me conhece, meu nome é Juliana Pinheiro. Eu sou neuropsicopedagoga aqui em Cascavel, atuo aqui na região de Cascavel. Já são mais de 20 anos de experiência dentro da área da educação. Eu sempre trabalhei com educação na área de coordenação pedagógica, sala de aula. E com a neuropsicopedagogia, a gente já vem aí acho que já tem 7 anos que a gente já está nessa caminhada aí já da neuro. Hoje eu atuo na clínica como neuropsicopedagoga e na pós-graduação. Então eu dou aula também nos cursos de pós-graduação de neuropsicopedagogia. E eu viajo pelo Brasil, um tiquinho pelo Brasil, nas turmas de neuro. Ai, gente, o currículo da Ju é lindo, né? Nossa, para ser bem sincero para vocês, quando ela me convidou ali para fazer, eu fiquei, nossa, que incrível isso, porque é uma profissional que eu já admiro. E eu não sei nem se ela vai lembrar, mas desde a época da minha faculdade, Ju, já te admirava, já da época. Eu nunca esqueço de uma palestra que você deu lá na minha faculdade, que falava sobre resiliência. Eu acho que eu te falei isso já, não sei se... que falava sobre resiliência, e você deu uma dinâmica sobre o pote da gratidão. E é uma coisa que eu uso até hoje na minha vida, assim, de verdade. E que eu aprendi com você, tá? Que bom. Eu também, eu lembro, eu acho que eu trabalhava na época na coordenação, né? Dos cursos de pedagogia ali, né? Ju, você sabe que eu não sei, mas assim, eu te via bastante por lá, assim, sabe? E pessoal, eu e a Ju, nós trabalhamos também numa clínica, né? Eu acho que dá pra falar o nome, não vejo problema, né? Na clínica Olos, de psicologia, e a nossa sala era uma do ladinho da outra, né? Então a gente já se conhece aí desde que eu comecei a atuar na clínica. Eu acho que eu já fui direto para Olos, né? Então foi ali que eu conheci a Ju. E a gente se encontrava nos corredores e começava a conversar entre um paciente e outro, né, Ju? Sim. Temos uma trajetória juntos. Antes de chegar os pacientes ali. Então é isso. Eu acho que o pessoal já deve me conhecer um pouquinho, mas eu vou falar ainda um pouquinho de mim, né? Então, eu trabalho, né, na área da psicologia, me formei em psicologia e minha especialização é em neuropsicologia, tá, pessoal? E nós vamos falar sobre isso hoje, então por isso que eu não vou explicar muito agora no início. Mas, assim, quais são as demandas que eu mais atendo, tá? Então, eu gosto de trabalhar com crianças, adolescentes e adultos jovens, né? Eu sempre digo que é um público, assim, que eu vejo a evolução mais rápido, é um público que eu gosto muito de atender, mas tenho, sim, adultos menos jovens, né? Tenho idosos, é um público muito legal de trabalhar também. Então, eu trabalho muito com reabilitação e avaliação neuropsicológica. A reabilitação, na verdade, eu estou começando agora, né? Estou aprendendo a reabilitar, mas a avaliação é algo que eu gosto muito de fazer, que é algo que me traz muita gratificação, assim, é algo que eu gosto muito. Por mim, passaria o dia inteiro aplicando teste, corrigindo, montando relatório. Essa é uma coisa que eu gosto muito de fazer, tá? Até a gente estava conversando, né? Porque eu agora já estou no momento ao contrário, assim, eu estou deixando um pouco de fazer a avaliação. Na verdade, eu, a partir desse ano, não estou mais fazendo avaliação neuropsicopedagógica, estou focando na reabilitação. Então, eu estou focando no processo de intervenção. Então, todos os protocolos, todo o processo de estudo e de material tem sido para esse olhar da intervenção, que é onde também eu me sinto mais confortável, onde eu me sinto com mais tranquilidade na atuação e é onde também o caminho, né? A gente vai trabalhando e eu acho que as coisas vão levando a gente, né? O fluxo vai caminhando. Esse ano eu troquei de clínica, então esse ano também eu não estou mais lá na Olos, assim como você trocou, né? Ah, pode falar o nome aí, Ju, já divulga. Eu estou com o Marcos agora, isso, nós estamos lá com o Marcos. Maravilhoso. É um lindo, ele deve estar por aí, que ele falou que ia estar, já estava perguntando para estar aqui. Acho que eu vi ele por aí também, depois eu volto ali nas conversas, mas eu acho que eu vi ele entrando. Pode divulgar a clínica, divulga, então, eu tive, assim, divulga telefone.
Tive o maior prazer esse ano de estar com eles, tanto com o Marcos, que eu já admiro muito, também eu trabalho já há muito tempo, como com a Sol, que também eu amo assim de Ah, paixão. Então a gente sim, acabou dividindo um pouco o trabalho. Então a Sol está fazendo essa parte de avaliação, eu estou fazendo a parte de intervenção, né, e o Marcos na parte psicológica. Então a gente está trabalhando em equipe, que perfeito. tá bem bacana, é lá na Movimente, né? Nós estamos lá agora. Uhum. Isso aí, qual que é o endereço lá, Ju? Vamos Está na fazer um rua merchan São aqui. Paulo. Isso, está lá na rua São Paulo. Se não me engano, é 481, viu? Se eu tiver errado, o Marcos me corrige aí, depois me manda o número. Mas depois tem lá na Escreve. página Se também. o Marcos estiver por aí, Marcos, coloca o endereço de vocês, pode colocar telefone, porque é isso mesmo, a gente tem que divulgar, né? Tem que falar para o pessoal onde que eles encontram a gente. Depois, no final, eu vou pedir para a Ju falar as mídias dela, todas aí, para nós, para a gente saber onde encontrá-la também. Então, pessoal, eu atendo na Espaço Neuropsi, que fica ali também na Rua Paraná, número 1784, com a minha parceira Vanessa. E hoje, né, nós divulgamos lá, não sei se todo mundo viu aí, nós divulgamos uma novidade. Então, nós estamos aí aumentando a nossa equipe também. Se tiver algum psicólogo que tenha especialidades, né, que a gente precisa que tenha. Também estamos ampliando a equipe para neurologia, eu ia falar neuropediatria. Neurologia e psiquiatria e psicologia. Então, se tiver alguém aí querendo fazer parte da nossa equipe, entre em contato com a gente. Depois eu vou deixar nosso telefone aqui, tá bom? E vamos ao que interessa, né, Ju? Olha lá, o Marcos colocou o Vamos. endereço. Isso. Rua São Paulo, 481 Centro. O telefone lá da Movimente é 3306-5873. Obrigada, Marcos. Se quiserem contribuindo aí, vamos conversando. Por favor. Perfeito. Então vamos ao que interessa, né, Ju? Nosso assunto de hoje é a diferença, então, pessoal, entre a neuropsicologia clínica e a neuropedagogia clínica também, né, Ju? Mas a A neuropedagogia dá para neuropsicopedagogia. trabalhar em outra área também, né? Isso. Então, a gente vai focar E dentro da neuropsicopedagogia e a neuropsicologia. Qual que é a diferença entre as duas, né? Quando isso. procurar cada um dos profissionais? Uhum. O que você prefere, Ju? Começar pelas perguntas ou prefere você ir falando do conceito? O que fica melhor para você? Eu tenho minha colinha aqui no meu outro celular. Joia. Não, vamos fazer. Eu acho que seria bom primeiro a gente dar um conceito de cada uma das duas e depois a Vamos. gente ir moldando em cima das perguntas como que é a atuação de cada uma, né? Porque Perfeito, assim, bem pedagógico. porque assim, ó, a neuropsicopedagogia, a nossa atuação, o nosso objetivo é trabalhar com a aprendizagem e o desenvolvimento humano. Então, o nosso olhar ele é Uhum. todo focado em cima da aprendizagem, né? A gente tem como objetivo essa parte do desenvolvimento do ser humano, da aprendizagem, com esse enfoque, com esse viés, tendo como base, o que a gente tem como base? A pedagogia, a psicologia cognitivo, né, cognitivo comportamental, e a neurociência. Então, a gente sempre, todos os nossos protocolos, todos os nossos olhares, tanto para avaliação como para intervenção, sempre está pautado em cima dessas três ciências, tendo como Isso. objetivo a aprendizagem e esse desenvolvimento. Então, esse é o nosso foco maior, né? É o Isso. nosso carro-chefe ali, vamos dizer, da neuropsicopedagogia. Já a Quase respondendo neuropsicologia já. Quase é, respondendo já a pergunta, né, Ju, logo de início, mas é isso, pessoal. Essa é a diferença aí, né? Então, a neuropsicologia, ela é uma interface. O que seria isso? Ela é uma relação, uma correlação entre a neurologia, né, o comportamento humano e a psicologia, né? Então, assim, nós trabalhamos muito com essas três vertentes também, que é a neurologia, a psicologia e, claro, o comportamento humano e como as lesões, os transtornos podem influenciar aí nos comportamentos em geral, tá? Então, a base é essa. E o que é bacana da neuropsicologia é que ela trabalha assim com várias questões. Por exemplo, ela trabalha com a questão cognitiva, como eu disse, né? Ela analisa comportamento e ela também trabalha com avaliação, reabilitação e pesquisa. Então, nós temos aí três subitens que entra dentro da neuropsicologia. Então, como eu disse antes, eu por uma questão assim de
vamos dizer assim, estar iniciando, tá, gente? Porque a neuropsicologia, a gente tem que estudar muito, tem que se aprimorar muito para fazer tudo. E eu acho que o bacana é a gente reconhecer, assim, que a gente não dá conta de tudo. Então, assim, o que eu trabalho? Trabalho aí com pesquisa, porque querendo ou não, cada caso que vem é uma pesquisa diferente que você tem que fazer. E avaliação, reabilitação. Estou começando agora a reabilitar, aprendendo aí tudo como que funciona, porque é muito conceito, é muito detalhado, então tem que ser bem estruturado isso daí. Eu preciso estudar ainda um pouco mais para reabilitar, tá? Então essa é a diferença. Vão perguntando ali, gente. Deixa eu ver se está passando alguma pergunta aqui, tá, Ju? Vou dar uma olhadinha. Porque o legal da live é a interação do pessoal, né? Vamos vendo se alguém mandou alguma pergunta. Enquanto eu falava, eu não sei se veio alguma pergunta aqui. Eu acho que não. Carinhas, coraçõezinhos, isso aí, gente. Quanto mais corações, mais vocês chamam gente para a live. E assim, tanto uma complementa a outra, que eu estava colocando que quem está de parceria comigo na clínica também, além da gente sempre fazer parceria, né, que nós duas sempre tivemos parcerias também nesse processo de sempre, avaliação, né, intervenção, encaminhamento. Mas a gente sempre, porque para que eu faça uma boa intervenção, para que eu consiga um resultado de uma boa estimulação cognitiva, que eu tenha um bom desenvolvimento, eu preciso de uma avaliação bem feita. Eu preciso de uma avaliação onde foi feita uma avaliação completa desse indivíduo, onde a gente conseguiu mapear, vamos chamar assim, todas essas funções cognitivas para a gente ver onde estão as dificuldades, onde estão as suas potencialidades, para que eu possa fazer um plano de intervenção para estimular adequadamente essas funções. Então, quando a gente trabalha em conjunto, né, é uma complementando onde existe as lacunas da outra profissão. As lacunas, né, preenchidas. Uhum. Isso. É isso aí. E o que as pessoas ainda talvez não saibam, Ju, eu falo pessoas que não estão dentro da nossa área, tá, pessoal? Sim. Porque aqui eu acho que deve ter pessoas de todos os tipos de áreas e tal, né? O que as pessoas não sabem é que antes delas buscarem um neurologista, antes de irem lá para o neuropediatra, né? Vamos supor, a criança tem uma dificuldade, vamos pegar aí, de aprendizagem, ou uma suspeita de autismo, ou algo. Muitos ainda buscam direto o médico, né? Claro, porque nós temos essa cultura de, estou doente, vou buscar o médico, né? Então tem muito essa cultura ainda aqui no Brasil. Mas o ideal, tá, gente? Eu estou dizendo o ideal seria o profissional, os pais, as famílias e a escola encaminhar primeiro para uma avaliação, né? Para uma avaliação neuropsicológica, né? E eu até digo, me arrisco a dizer, Ju, para buscar primeiro o tô com tanta coisa na cabeça para falar, gente. Para buscar primeiro o neuropsicopedagogo. Por quê? Uma coisa que a gente estava conversando. Porque o neuropsicopedagogo, ele vai ter esse olhar para saber se encaminha também para o neuropsicólogo, né? O neuropsicopedagogo tem todo esse aparato para depois buscar o neuropsicólogo e depois buscar o neurologista ou o neuropediatra para o fechamento do diagnóstico. Uma coisa que é bem bacana que está acontecendo aqui, eu acho que nós estamos buscando trabalhar muito assim, né, Ju? Essas parcerias, esse trabalho multidisciplinar, inclusive com médicos, né, com os neurologistas aqui da nossa cidade, e eles estão tendo esse olhar de antes fechar um diagnóstico, dar uma olhada na nossa avaliação, levar em consideração as nossas pontuações, o nosso levantamento cognitivo, né, todo esse mapeamento que nós fazemos, que auxilia muito eles no fechamento do diagnóstico, não é verdade? Com certeza. E essa questão, eu coloco muito assim, o neuropsicopedagogo ele vai atuar nesse conjunto multidisciplinar, transdisciplinar, como um maestro. Por isso que é legal quando ele chega, porque ele tem consciência do papel de cada um da equipe. E ele sabe onde é a sua atuação. Ele não vai entrar no papel do outro, né? Então ele sabe que se tiver um problema, uma questão, uma alteração emocional, não é ele que vai trabalhar. Ele vai encaminhar para as questões emocionais que
são psicólogos. Se for uma questão, uma alteração de linguagem, de fala, né, do processo todo às vezes alterações mais graves, leitura, escrita, que precise de um acompanhamento do fono, da fono, ele vai ser encaminhado, das questões de movimento, da TO, onde vai precisar dessa questão da estimulação motora, às vezes da própria questão sensorial, nós vamos continuar trabalhando em conjunto, mas a específica, aquela função, quem vai trabalhar é o especialista que estudou e aprofundou naquela questão para ser trabalhado, né? Nós vamos trabalhar a estimulação da função, por exemplo, da atenção, da memória de trabalho, das funções executivas, de coordenar isso para que ele consiga transpor para a escola, para as aprendizagens, para que ele consiga generalizar esse comportamento no ambiente. Então, que a gente vai auxiliar nessas questões. Mas aos pontos específicos, cada profissional vai fazer o seu. Então, a gente trabalha como se fosse um maestro nesse momento. Então, por isso que eu acho interessante quando você coloca de procurar primeiro o neuropsicopedagogo, porque assim ele vai conseguir acolher e ter esse profissionalismo, essa questão ética, de saber encaminhar para quando, às vezes não é o momento de trabalhar a aprendizagem. Às vezes o sofrimento não está na questão pedagógica, não está naquele momento com o sofrimento no desenvolvimento da aprendizagem, e sim é uma questão pura emocional, ou uma questão ali que vem um transtorno de ansiedade associado que precisa ser avaliado. Quem vai fazer isso? É o psicólogo, é o neuropsicólogo. Então, nós vamos fazer o encaminhamento e esse profissional vai direcionar. Mas a família, ela se sente acolhida naquele momento, porque ela sabe que existe um profissional que vai dar uma luz, que vai direcionar, porque eu estou em sofrimento, eu tenho um problema, e quem vai me dar o caminho para onde eu tenho que seguir? Né? Então, é bem bacana, isso ajuda bastante. Perfeito, Ju. E você sabe que, assim, 70% dos casos que eu recebo, em grande parte, tem alguma questão emocional. O que seria isso? Às vezes vem aquela criança com um diagnóstico, até quase respondendo uma pergunta que veio aqui. Às vezes a gente recebe uma criança que tem uma suspeita de TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E nós vamos investigar, e essa criança está passando por várias questões em casa, questões externas, por exemplo, separação dos pais, sei lá, às vezes perdeu alguém da família, ou a criança ela tem um transtorno de ansiedade mesmo, né, por questão genética e tudo mais. Então a gente acaba percebendo que muitos casos que chegam até nós, grande parte são emocionais. E o que nós temos que trabalhar primeiro? Primeiro trabalhamos a questão emocional com a criança, para depois trabalharmos e verificarmos se tem um prejuízo nas funções, né? Então, como você falou, Ju, nós trabalhamos muito com funções cognitivas. E o que seria isso, né? Então, seria as funções que nos auxiliam aí na vida, em tudo, né? Por exemplo, memória é uma das funções assim mais importantes, né? Atenção, função executiva, que daí vai entrar controle inibitório, flexibilidade mental, vai entrar, então, linguagem, percepção. Nós temos, então, várias funções cognitivas para avaliar, então, com testes específicos, com baterias, né? Temos aí os famosos VISC, VAIS, VAS, e o VAIS agora, na verdade, ele está desqualificado, né? Então, aí temos uma bateria de testes a serem aplicados que nos dão embasamento para montarmos um relatório, um laudo neuropsicológico para encaminhar, então, depois para o médico, para ele ter certeza ou não. Então, olha como que é interessante, gente. Se o médico está com dúvida, se a criança tem um problema emocional e ele tem uma dificuldade ou um prejuízo na função, os testes vão mostrar. E daí ele vai saber como direcionar tudo isso, se ele vai passar um medicamento ou não para essa ansiedade, se ele vai passar um medicamento ou não, né? Porque às vezes os médicos também têm esse olhar, né? De, esse não precisa de medicamento, esse precisa. Um medicamento para auxiliar aí nas dificuldades atencionais, que isso tudo é o médico que faz, tá, gente? Neuropsicólogo e neuropsicopedagogo não medicam, já respondendo uma pergunta que eu recebi, tá? Então, só quem pode medicar é o médico.
neurologista, ou psiquiatra infantil, o neuropediatra, tá bom? Nós não medicamos. Nosso trabalho é com as terapias, é com estimulação. É isso. Alguma A gente contribuição até aí, Ju? a questão da medicação é bem importante, assim, a gente tem o conhecimento da medicação, porque é fundamental a gente saber qual é a medicação que o paciente está tomando, porque vai Claro. interferir no teste, vai interferir na estimulação, vai interferir em todo o processo, mas a gente não interfere em questão de medicação, se vai tomar, se não vai tomar, a dosagem, é Não. médico que cuida de medicação. A gente precisa saber do processo para auxiliar e para saber como auxiliar no sentido de, às vezes a família chega e fala, eu estou tomando remédio, não está funcionando. Então a gente, olha, então Aham. vamos voltar no médico, vamos lá, vamos voltar. Às vezes a dosagem não está correta, às vezes vários fatores podem influenciar, até mesmo o laboratório, a dosagem, o remédio é ajuste. Como qualquer Sim. remédio, para tudo, a gente precisa ajustar. E às vezes, porque não deu certo a primeira vez, a gente vê muito isso, principalmente em relação à atenção, né? Os remédios relacionados às questões atencionais. Não dão certo a primeira vez, então a família corta de uma vez só e desiste. Não, eu Sim. preciso retornar ao médico, falar dessa vez não deu certo, isso eu não vi resultado, e ir testando até eu adequar a medicação. Então, eu não posso E, simplesmente cortar o remédio, eu preciso retornar. Mas quem vai fazer isso é o médico. claro, E eu claro, preciso sempre o médico. desse suporte aí de estar retornando e conversando com o médico para isso, né? Para Uhum. ajustar. Mas ela é Sim. importante, porque não adianta, eu coloco muito assim, não adianta medicação sem a estimulação, sem a terapia, e a terapia sem a medicação, dependendo dos casos, quando o médico orienta a medicação e o paciente escolhe não tomar a medicação e só fazer a terapia, também não vai ter o mesmo efeito, não vai ter o Com mesmo certeza. resultado. Então, se o médico orientar lá que precisa da medicação e precisa da terapia, são as duas coisas que a gente precisa de procedimento. Com certeza. E o trabalho em conjunto, né, Ju? Por isso que é tão Uhum. importante a gente ter, assim, parceiros, médicos e a equipe toda bem entrosada, porque daí a gente pode trocar, a gente pode... uma observação que às vezes um ou outro não conseguiu fazer, então é muito importante esse trabalho em conjunto. Deixa eu só comentar uma coisa importante da medicação que o neuropsicólogo sempre faz, tá, gente? Isso é, digamos assim, que é um procedimento, tá? O que eu sempre faço quando eu vou avaliar o paciente? Vamos supor, deixa eu pegar um caso aqui. Recebi uma suspeita diagnóstica de. Deixa eu pensar aqui em um mais comum. TDAH? Acho que eu vou. Transtorno de Eu vou pro, ansiedade? eu vou pros, vou lá para os transtornos de ansiedade, tá? De ansiedade ou de atenção. Então, assim, recebi um paciente com diagnóstico de transtorno de atenção. O que eu faço, gente? E é o correto, é um procedimento. Eu entro em contato com o médico desse paciente ou eu peço para a família fazer isso e avisar, olha, enquanto ele estiver em avaliação, nós vamos precisar suspender a medicação, tudo bem? Porque eu preciso avaliar esse paciente, como ele é no ambiente natural, como que ele se comporta sem a medicação. Por quê? Se o paciente está tomando a medicação para TDAH e ele vem para avaliação, então ele vai bem nos testes de TDAH. Então, Uhum. é uma das coisas que nós fazemos assim já de início. Ou pedimos para a família avisar o médico e suspendemos a medicação até, gente, com autorização do médico, até o processo de avaliação só. Depois o médico conduz novamente e retoma a questão da medicação, tá? Só para lembrar, eu tinha anotado aqui para falar isso também, então já aproveitando. No processo de estimulação, a gente já faz ao contrário. Dependendo do horário, a gente pede para adequar alguma medicação próxima ao horário da estimulação para Isso, auxiliar para que a gente consiga ter um efeito da medicação durante o processo da terapia. Para que a gente aham, tenha uma melhora do desempenho enquanto a gente está trabalhando com o sim. paciente. Então, a gente já faz o inverso, né? Ju, veio uma perguntinha aqui. Eu vou ir respondendo enquanto o pessoal está perguntando, tá? Tá. Teria como vocês falarem um caso, qual foi a conduta de cada uma diante do caso? Claro, vamos falar de vários casos aqui, gente, pode deixar. Quem perguntou foi a Paola. Você quer falar de algum caso, Ju, já ou a gente deixa mais para o final? O que você acha? Você que sabe.
A gente, se quiser até falar, a gente tem até casos que nós atendemos juntas. Nós podemos até, né, vamos comentar de falar casos. daquele um? Vamos falar daquele um que a gente conversou no, no nosso teste? Vamos Que lá. como a gente trabalha em parceria, nós temos vários exemplos de casos que a gente já trabalhou juntas, né? Então... Sim. Então, Paola, eu recebi aí um caso que veio encaminhado aí pela Ju para que eu fizesse a avaliação. E aparentemente eu percebi essa criança muito agitada. Ele tinha, se eu não me engano, 9 anos. Então, muito agitada, né? Aí com a suspeita de hiperatividade e tudo mais, né? Então, depois da aplicação dos testes e tal, a mãe dava um medicamento para ele floral, né? Então, pedi para que suspendesse tudo isso para avaliar ele naturalmente, né? Então, essa criança sempre muito agitada, desmotivada, não queria fazer os testes, né? Posso abrir só um parêntese? Pode, Ju, pode sim. Só para contextualizar, inclusive assim, ele já tinha passado pelo processo não, ele estava no processo de avaliação neuropsicopedagógica, e aí durante o processo nós percebemos exatamente uma agitação acima do esperado, até mesmo para um déficit de atenção. Então foi percebido que poderia existir uma suspeita de transtorno de ansiedade. Então por isso que durante o processo de avaliação neuropsicopedagógica já foi encaminhado para uma neuropsicóloga, porque não cabe ao neuropsicopedagogo esse tipo de avaliação. E, ao mesmo tempo, ele já fazia também um acompanhamento psicológico, porque já tinha sido encaminhado para ele estar no psicólogo também, já para o manejo desses comportamentos, né? Então, ele já estava nesse período em avaliação. Mas, como ele tinha esses traços do transtorno de ansiedade, ele já foi encaminhado para avaliação neuropsicológica. Então, nós já tínhamos passado para você para avaliar essas questões também, né? Sim. E a suspeita era, então, aí de um possível TDAH ou algo relacionado, assim, às emoções, algo, assim, de ansiedade mesmo, um transtorno de ansiedade. Então, aí, com o resultado da avaliação, né, na verdade, durante, ele sempre muito agitado, desmotivado, não queria fazer os testes, se cansava muito fácil, tinha uma fadiga muito grande, né? Então, depois que terminamos a conclusão dos testes, que eu fui montando, em todos os testes de atenção dele, gente, deu na média e teve, se eu não me engano, a atenção concentrada ali, ficou acima da média. Então, aí onde a gente pode descartar um TDAH, né? E essa agitação, eu acredito que por várias questões externas, né? A família com transtorno de ansiedade, tá? A família bem ansiosa. Então, a gente pode aí aplicar algumas escalas de ansiedade e deu ali uma possível suspeita diagnóstica, porque nós também não podemos fechar diagnóstico, tá? Neuropsicólogo. Mas eu coloquei todas essas informações no laudo dele e foi encaminhado para o médico, né? E precisava também que essa criança fosse estimulada com o reforço escolar, com o trabalho da neuropsicopedagoga, né? Que é muito importante. Ele tinha uma dificuldade de aprendizagem. Isso, ele não tinha essas estratégias, ele não tinha o conteúdo. Então, para vocês verem que às vezes a gente olha para a criança e fala, essa criança é agitada, tem TDAH. Gente, então não é bem assim. Às vezes essa criança agitada, ela está passando por várias questões externas, tem a questão genética da família, às vezes a família tem um transtorno de ansiedade, então tem muita coisa para ser investigada nesse processo. Então, assim, o que eu sugeri? Para que ele continuasse lá com a Ju, né, na aprendizagem, né, reforçando tudo isso, para que fizesse um reforço escolar e, claro, gente, continuasse com a psicóloga dele, que já estava trabalhando essa questão das emoções, da ansiedade e tudo mais. Gostaria de comentar alguma coisa sobre o caso, Ju? Sim, uma coisa que é interessante é que, assim, às vezes a expectativa que a família coloca quando ela procura, exatamente por não conhecer, uma das razões que nós escolhemos esse tema para falar nas lives e tudo mais, porque às vezes a expectativa da família é diferente do que nós temos para oferecer. Por quê? Claro. Quando se fala assim, vamos para o neuropsicopedagogo, porque tem questões de aprendizagem, aí então a Juliana vai trabalhar conteúdo, porque ele tem déficit de conteúdo. O neuropsicopedagogo não vai trabalhar conteúdo. A gente vai trabalhar, eu sempre dou o exemplo que a gente vai trabalhar, é como assim, vai trabalhar o solo, para depois vir um professor e plantar a sementinha ali para poder
para o conteúdo brotar. Mas a gente trabalha o solo, a gente não trabalha a semente, né? Então a gente prepara esse solo. Esse solo tem que estar bem preparado, ele tem que estar bem adubado, ele tem que estar bem fofinho, ele tem que estar bem preparado para receber ali a sementinha, conteúdo, que é o conteúdo, né? Uhum. Mas ele tem que estar, esse é o nosso papel. Então, às vezes a família chega com tarefa de casa para a gente fazer, ou com os cadernos, né? Com o conteúdo, achando que a gente vai estudar para a prova. Então, tem prova amanhã, você vai estudar para a prova. Não, nós não vamos estudar para a prova, porque o conteúdo não é o nosso papel ali dentro do espaço clínico. O nosso papel é estimular as funções para preparar para que ele possa buscar esse déficit de conteúdo, seja com um professor, seja com qualquer outra estratégia de aprendizagem que a gente pode estar acompanhando e deve estar acompanhando junto, orientando, está em parceria com a família, com essa equipe, mas não somos nós, enquanto profissional clínico, que iremos trabalhar esse conteúdo com a criança ou com o adolescente, né? Conteúdo, então, né, Ju? Até falando de legislação, é na escola, é com o professor regente da escola, tá, gente? É num reforço escolar. Então, assim, o trabalho do neuropsicopedagogo, como a Ju disse, explicou perfeitamente bem, é estimular, né, Ju? Sim. Estimular, trabalhar essas dificuldades. E no meu caso, então, a gente pode fazer esse trabalho, mas assim, quando chega nessa questão de aprendizagem, eu acredito assim que o neuropsicólogo tem que ter esse olhar e falar, eu não sei fazer isso. A aprendizagem é com o neuropsicopedagogo, eu não sei fazer isso, eu não sei trabalhar essas dificuldades de aprendizagem com a criança. O que nós podemos fazer é avaliar. A reabilitação pode ser feita em conjunto, mas quem vai ter um olhar mais aprofundado da aprendizagem em si é o neuropsicopedagogo. Tá, gente? E depende da dificuldade de cada criança. Porque existem crianças, por exemplo, se a gente pega uma deficiência intelectual que tem questões cognitivas, às vezes mais profundas, provavelmente ela pode até precisar, em alguns casos, da estimulação do neuropsicólogo junto com o neuropsicopedagogo para que a gente consiga alcançar o objetivo. Para cada indivíduo, a gente vai precisar montar um plano individualizado. Não existe uma regra. O que existe é o que cada um estudou e se especializou para trabalhar. É o quadradinho que eu falo. Cada um tem o seu quadradinho. Da mesma forma que a gente não pode entrar nas questões emocionais, não podemos entrar nas questões, porque não é nossa expertise, a gente não estudou, a gente não tem base para fazer isso. Né? A gente não pode, os profissionais também precisam compreender até onde a gente dá conta de trabalhar para poder que aquilo realmente dê certo, né? Para que aquilo realmente funcione. São os limites, né, Ju? Os limites de atuação de cada um. Eu acho que quando a gente sabe dos nossos limites, a gente não dificulta a vida do paciente, para falar bem a verdade, sendo bem clara. Ética, né? Ética, a gente tem que ser ético, saber até onde a gente pode ir ou não. Então, quando eu tenho casos que eu não sei, que eu não vou dar conta, eu encaminho. Não é da minha alçada, isso aqui é uma TO que vai trabalhar, isso aqui é um psicopedagogo, é um neuropsicopedagogo, é uma fono. É aba, não, eu não sei fazer aba, eu vou encaminhar para quem sabe fazer aba. E é isso, gente, porque senão a gente dificulta tanto a vida desses pacientes, porque eu já recebi pacientes que já passaram por 1 milhão de profissionais e a criança tem aquela dificuldade ainda. Por quê? Porque esse profissional que recebeu não teve esse olhar de encaminhamento, já não encaminhou direto para quem sabe fazer, e daí às vezes esse paciente vem na infância para nós e ele vai levar até a vida adulta para estimular tudo isso. Então, quanto mais tarde, pior, gente. Quanto mais cedo, melhor, né? Quanto mais cedo essa criança ser estimulada, melhor. Certo, Ju? Tem um monte de pergunta aqui para nós. Então vamos lá, senão eu falo demais. Eu também, vamos que vamos. Quais seriam os primeiros alertas para os pais saberem quando há essa necessidade de buscar ajuda? Eu acho que ela está querendo dizer nas duas abordagens, acredito? Eu acho que é mais ou menos o que nós falamos daquela vez, quando há sofrimento. Qualquer tipo de sofrimento.
está gerando sofrimento, está gerando problema em família, está gerando dificuldade, a pessoa não está sabendo lidar, seja ela na questão emocional para procurar o psicólogo, seja ela na questão da aprendizagem, na hora da tarefa, o filho está chorando, você faz birra, se joga no chão, né, ou não consegue aprender, se você vê que a criança está precisando gastar mais energia, a gente vê que ela precisa gastar mais energia, ela gera aquele cansaço maior na hora da aprendizagem, procura um suporte, pelo menos para avaliar, para ver o que para direcionar, às vezes é um ajuste. A gente fala que às vezes a pessoa fala, mas você fez mágica. Não, é um ajuste. Faz um ajuste ali no processo, faz um ajuste no processo e aí ele caminha, né? Então, gerou sofrimento, procura quem pode ajudar. Qual profissional que possa estar te acolhendo e ajudando. Uhum. Se quiserem buscar primeiramente o psicólogo, ótimo. Se quiserem buscar primeiramente o neuropsicopedagogo também, porque assim, quando vocês procuram um bom profissional, ele vai saber direcionar vocês, tá bom? Eu acho que essa do Fernando é para mim. Fernando Cardoso, vamos lá. Pergunta difícil, hein, Fernando? Vamos lá. Nos 12 pares dos nervos cranianos, aferente, eferente e mistos, esses aspectos entram na avaliação de neuropsicologia? Com certeza, Fernando. Por quê? Às vezes, assim, a gente não sabe se tem uma lesão, se tem só um comprometimento cognitivo. Então, assim, na avaliação neuropsicológica, nós vamos conseguir ter esse olhar, esse mapeamento, porque cada área tem uma função, cada área cerebral tem uma função. Por exemplo, a área frontal tem a função, sei lá, de coordenação, de atenção. Então, cada área do nosso cérebro tem uma função específica, mas o que a gente sempre diz assim na avaliação? O nosso cérebro ele é um conjunto, né? Então não existe especificadamente a área frontal vai trabalhar a atenção, não. Então assim, a gente sempre tenta ver num todo, porque o nosso cérebro não trabalha uma função só. Eles trabalham sempre em conjunto. Certo? Espero ter respondido aí, tá, Fernando? Mais uma. Ednelson. É o amigo da Ju, né, Ju? Ednelson, ele não. mesmo que te fala. Ou eu estou aqui confundindo as pessoas. Não, é ele mesmo. Pergunta do Ednelson. O excesso de tecnologia tem atrapalhado no desenvolvimento das funções executivas e esquemas emocionais. O quanto essa prática excessiva tem atrapalhado também no fechamento do diagnóstico? Ótima pergunta, Ednelson, com certeza. A tecnologia, ela vem influenciando também positivamente, tá? Porque hoje em dia a gente sabe que tem vários métodos tecnológicos que ajudam a estimular as áreas cognitivas, mas, como você mesmo disse, o excesso sim prejudica. Então, por isso que na avaliação, eu sempre digo assim, Ju, a anamnese, tanto do neuropsicólogo e do neuropsicopedagogo, deve ser bem completa. E a gente tem que perguntar como que é a AVDs dessa criança. E o que é a AVDs? É as atividades diárias. O que essa criança faz? Então, essa pergunta não é uma pergunta aleatória quando a gente faz para os pais. Nós perguntamos por quê? Porque nós queremos saber quanto tempo que essa criança fica ociosa, quanto tempo que essa criança sim fica num computador, quanto tempo que essa criança fica num celular. Então, tudo isso vai ajudar a gente a ter um olhar também para a seleção dos testes e, claro, para depois fazer as recomendações finais do caso, né? Onde a gente faz os encaminhamentos, tá bom? Isso influencia Gostaria de complementar, Ju? Influencia tanto que, assim, até mesmo no processo, que a gente pensa que a anamnese ela vai ajudar só no processo de avaliação. Mas, por exemplo, mesmo a criança já passando pela avaliação e vendo para a intervenção, eu não monto um plano de intervenção sem fazer uma outra anamnese com os pais, exatamente para pegar todos esses pontos, para que eu consiga montar um plano bem individualizado e para que eu faça os ajustes. E um desses pontos de ajustes é a rotina, são essas independências, né? São essas autonomias dela no dia a dia e as questões dos ajustes aos excessos, às exposições ao eletrônico, a como que é a questão horário de dormir, tudo isso que influencia muito. A gente vê que à medida que a gente vai ajustando, até mesmo horários, assim, de usar muito à noite, horário para dormir pouco, isso tudo influencia no comportamento, influencia na agitação motora, influencia na aprendizagem na escola. Então, a gente vai fazendo determinados
pequenos ajustes nessa rotina diária que vai já dando um retorno para a gente de comportamento e aprendizado. Claro, e uma das coisas que a gente trabalha, né, Ju, é isso, é auxiliar a família a ter esse olhar dos excessos e auxiliar, assim, nas outras estratégias de aprendizagem e, claro, em modificação de comportamento, como nós dissemos antes, né? Então, a neuropsicologia tem esse olhar também para o comportamento e para as funções cognitivas aí. Outra pergunta do Ednelson. O distanciamento físico, em detrimento do aumento do uso de tecnologias e das redes sociais virtuais, compromete ou atrapalha as funções emocionais ou é mito? Então, Ednelson, olha, a gente teria que avaliar um caso em específico, sabe? É o que a gente sempre diz, né, Ju? Vai depender Pergunta para ele, o que você acha, Ednelson? O que você acha? O que você acha aí, né? Mas, assim, a gente teria que avaliar um caso em específico. É o que às vezes as pessoas fazem umas perguntas pra gente, assim, às vezes, sei lá, mandam mensagem e perguntam, um problema. Então, a gente tenta sempre ver um caso em específico, porque às vezes não, às vezes sim. Mas, é claro, e eu vejo uma coisa muito que a gente assim, fala é o excesso, né, Ju? Eu vejo muito assim. Tem tido muito estudo a respeito disso. Assim, tem eu não sei se você já leu algum estudo do Dr. Nabuco, Cristiano Nabuco. O Dr. Cristiano Nabuco, ele tem assim, muito estudo na questão da influência dos eletrônicos no desenvolvimento, tanto cognitivo como emocional das crianças. Ele tem bastante, e ele não só tem os estudos, como ele é muito didático. Então ele tem bastante entrevista, ele tem muita publicação dele em revistas e tudo, falando sobre essa influência, sabe? Então, existe muito estudo, mas até hoje eu não vi nada conclusivo que pudesse falar pra gente se é verdade ou mito que isso realmente está influenciando. Por quê? É uma geração diferenciada, onde a gente está aprendendo com novos meios de comunicar, de desenvolver essas relações pessoais. Então, a gente está tendo que se modelar também e aprender a essas novas relações. Agora, fato é, as habilidades socioemocionais estão comprometidas. Então, as ferramentas para lidar com essas habilidades socioemocionais, a gente está precisando reestruturar e trabalhar de uma forma mais assertiva para que a gente possa utilizá-las de uma maneira mais eficaz. Eu acho que realmente a gente não está conseguindo, nos momentos de crise, pegar a nossa sacolinha com as nossas ferramentas e colocá-las em prática, né? Mas claro, a gente não pode culpar de todo a questão dos eletrônicos. Eu acho que existe, muito mais ampla aí a discussão. Por quê? Olha o que eu gosto de comentar também. Tem essa questão do excesso e às vezes, gente, isso depende muito dos pais, de como que é a criação, de como que estão esses limites em casa, de como que estão as regras, né? Então assim, meu filho fica muito no celular. Tá, mas e você como pai, como mãe, como família, como que está sendo o seu comportamento diante disso? Como que vocês estão trabalhando essa questão aí, né, dos limites e tal? Então assim, por isso que eu digo, tem muita coisa para avaliar aí, tá, Ednelson? Mas se você quiser, de repente, comentar um caso depois em específico, a gente pode analisar junto, né, Ju? Pode ser assim? Podemos fazer uma live com ele. Eu tô doida para fazer uma live com ele, ele ainda não aceitou. Perfeito. Vamos fazer uma live com ele. Eu acho que acabaram as perguntinhas aqui, Ju. Deixa eu ver quanto tempo que nós temos. 48 já. Nossa, eu digo para você que passa rápido. E tem as que a gente recebeu ainda, né? Nós já respondemos todas das que o pessoal enviou, não? Deixa eu ver se eu tô pulando alguma aqui. Nossa, bastante comentários aqui. Gente, obrigada, eu tô tão feliz. Eu vi um monte de gente conhecida. Eu não consigo ler. Eu vou confessar que eu não consigo ler, que eu tô vendo ali do computador, eu só vejo as carinhas e os emojis, mas ler o que tá escrito eu não consigo, porque tá de longe. Que a gente fica concentrada, né, Ju? A gente fica aqui tentando pensar para dar resposta para eles, mas o Ednelson fez outra pergunta. Achei outra pergunta dele aqui. Maria. Ele vai ver comigo depois. Mas essa é uma pergunta legal que ele fez. Eu acho ele é muito. Como vocês, né, avaliam o uso da PNL em ambas as áreas, psico e pedagogia? Eita, vamos lá, vamos falar de polêmica aqui, né, Ju? É bem a cara dele, joga gasolina, joga. Vamos fazer polêmica aqui, né?
Então, olha, eu vou falar de mim, tá, Ju, bem rapidinho assim. Eu acho que essa questão da PNL, eles utilizam aí muitas técnicas da psicologia, né, da abordagem cognitivo-comportamental. Eu, para ser bem sincera, eu nunca estudei isso, eu não sei como que funciona, mas a gente tem que sempre cuidar com a questão científica, tá, gente? Tem que ter um respaldo científico, tem que saber de onde que as pessoas estão buscando, em quais artigos qual estudo que foi feito. Então, assim, nós trabalhamos com ciência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Será que essas técnicas que estão utilizando por aí realmente é ciência ou não? Então, essa é a minha visão. Qual que é a sua, Ju? Então, eu vou falar o que eu costumo dizer até na aula para os meus alunos. A nossa Sim. base, lembra, vamos voltar lá, é neurociência. O nosso nome já vem, é neuro, então o que vem encabeçando ali a nossa prática, a nossa teoria e prática é a neurociência. Então, depois que a gente descobre a neuro, o que a gente começa a ter ser mais criterioso em selecionar tanto cursos como aplicações, aquilo que a gente procura mais o que tem evidência científica. Eu não coloco, a PNL presta ou não presta. Não existe até o momento nenhum estudo que evidencie a efetividade da PNL. Ela usa técnicas que são da psicologia, mas até hoje não foi comprovado que o método, da forma como é utilizado, tem uma evidência científica. Se amanhã comprovarem que tem uma evidência científica, ótimo. Vou estar lá fazendo o curso, vou estar lá estudando. Vou fazer também. Hoje eu não gasto meu tempo, meu dinheiro, procurando estudar essa técnica, porque não tem evidência científica. Então, como a minha base é evidência científica, todos os cursos que eu faço, o meu primeiro critério para escolher existe evidência científica a respeito dessa técnica, desse método, dessa teoria? Tem. Então eu vou fazer. Porque a gente tem muita coisa hoje já para aprender, né? A gente está vendo assim, é muita coisa para estudar, é muita coisa para aprender. Não quer dizer que o que não tem evidência, o que ainda não houve estudo, a gente vai jogar fora. Mas quem defende a ideia, vai lá, estuda, pesquisa, porque a gente a gente precisa. Mas hoje a minha atuação, principalmente dentro do espaço clínico, é com aquilo que já tem evidência científica. É embasada nos protocolos que já tem o reconhecimento e a evidência. E eu acho muito mais, vamos dizer, a palavra seguro, né? É muito mais seguro para a gente já trabalhar com aquilo que já foi pesquisado, que já foi comprovado, que já tem um respaldo científico, porque a gente já tem uma história aí. Para que a gente vai ficar lá inventando, né? Trabalhando naquilo, testando se vai funcionar, se não vai funcionar, se a gente já tem um protocolo pronto. Então é mais nesse sentido. Com certeza. A gente, resumindo assim, né? A gente sempre tenta pensar assim, na ciência, na neurociência, no que é testado, no que é comprovado, utilizando todo um respaldo científico mesmo, gente. Não tem como a gente trabalhar com algo que a gente não tem certeza, a não ser que seja algo assim, vamos supor, a gente não entra muito nessa questão religião e tal, então não é isso, tá? Então, ciência e neurociência, beleza? E mesmo assim, se a gente é profissional, a gente não vai entrar dentro dessas questões, né? Dentro do espaço clínico. Então, isso a Juliana pessoa, mas a Juliana muito profissional é outra história, né? Isso, muito pessoal. Mais uma pergunta aqui, Ju. Heleno Licurgo. Acho que é isso, espero ter lido o nome dele certinho. Os alunos nas aulas online em ambiente virtual têm participado muito da aula e feito mais perguntas. Uma hipótese é que eles se sentem mais confiantes no meio virtual. O que vocês acham? Nossa, é bem particular, né? Nós conversamos sobre isso outro dia. É que nós conversamos, eu e ele conversamos sobre isso outro dia, sobre essa questão principalmente os adolescentes, é que ele trabalha bastante com adolescente e eles estão se sentindo mais à vontade na questão virtual para participar. Eu acho que tem um primeiro ponto é que eles são dessa geração, então eles são confortáveis com a tecnologia. Quem está sofrendo somos nós. Os professores estão sofrendo para se adaptar, a coordenação, a direção, nós estamos sofrendo. Eles
estão muito mais adaptados a isso, porque eles fazem parte dessa geração. Então, para eles, eles estão numa ferramenta onde faz parte da vida deles, onde eles estão acostumados a interagir, onde eles estão acostumados a se relacionar, né? Então, eu acho que eles se sentem confortáveis nisso. Você vê, hoje, para mim, a primeira vez que eu faço uma live, eu estava tensa. Acho que eu estava mais tensa do que dar aula, porque eu nunca tinha estado num ambiente desse. Então, para mim, é muito mais novo do que entrar numa sala de aula e trabalhar um conteúdo, né? Então, é diferente. Para eles, não. Eles fazem live, então, eu vou fazer uma live. Vai lá e faz uma live. Né? Então, eu acho que isso também contribui para a interação deles, né? Para eles participarem mais, para eles se sentirem mais à vontade. Eu acho que isso tudo, na verdade, vai fazer a gente repensar muito todas as nossas técnicas de aprendizagem, todas as nossas formas de mediação dentro da aprendizagem. Vai sim. Como mediar num processo, numa geração que é uma geração tecnológica. Então, como a gente fazer essa mediação de uma forma mais pontual, que tenha uma eficácia, mas respeitando essa vibe deles, né? Esse jeito deles de interagir. Sim. Ai, vamos pegar o Ednelson depois. Fez mais uma. Não responde mais ele, não. Vamos dar espaço para outras pessoas agora. Não, brincadeira, mas ele fez uma pergunta legal. Chato. Ele fez uma pergunta legal. Sobre a síndrome do pensamento acelerado, eu vou responder bem rapidinho. Gente, vocês sabiam, pessoal, que não existe essa síndrome do pensamento acelerado? Isso aí não tem uma comprovação científica, tá? E, assim, tem que ser estudado o caso específico, mas, assim, não existe síndrome do pensamento acelerado. Pode ser que seja, sei lá, uma questão atencional, pode ser algo relacionado a um transtorno de ansiedade, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Sempre buscar, como a gente falou, ciência, neurociência, nos nossos manuais científicos para estudar o caso e, claro, encaminhar e fazer reabilitação, tá bom? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Eu acho que não. Ju, você acredita que já passou 50 minutos? Eu te disse que passa rápido, tá? Mas vamos fazer assim, vamos fazer um acordo, pessoal. Se cair, a gente entra de novo. Que a gente vai ter mais uma hora daí. Pode ser, Ju? Eu tô com tempo. Eu tenho tempo hoje. Amanhã eu vou trabalhar só 8 horas da manhã, então. Eu tô aqui. Beleza, se cair, nós entramos de novo, tá? Escreveram mais algumas coisas aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Ele também sabe que não existe. Ele então tá sabe. Ele detesta isso. Ele fala, ele tá só provocando. Ele entrou só nas questões. Tá testando a gente, né, Ednelson? Vamos lá. Ju, então vamos para as perguntas. Essa aqui é para você, tá? Quais as maiores demandas que você tem recebido na neuropsicopedagogia e como que está funcionando aí o seu trabalho? Tá. Então, assim, quando a gente recebe, eu sempre coloco o quê? A maioria das demandas, quando elas chegam, meu filho não aprende ou meu filho tem problema de atenção, né? Então, a professora falou que ele não aprende ou então ele tem problema de atenção. Como você colocou muito bem, quando a gente vai aplicar os testes, na maioria das vezes, não é uma função atencional comprometida. Pode ser uma questão de planejamento, de estrutura emocional, até mesmo a questão de estratégias de aprendizagem, que é uma coisa que a gente vê bastante. A falta de estratégias de aprendizagem que levam às dificuldades. E aí ele não tem ferramentas para estudar, não sabe se organizar, não sabe ter um manejo adequado do seu pensamento, de processar essa informação adequadamente e fazer com que ela se torne um aprendizado. Então, receber o estímulo, processar adequadamente e consolidar ele de uma maneira que ele se torne um aprendizado. Então, às vezes não é um déficit por ser um transtorno biológico, porque o que a gente tem de diferença? Quando é um transtorno, ele tem uma alteração biológica, ele tem uma alteração no indivíduo. Quando é uma dificuldade, são fatores externos que estão influenciando. Pode ser um fator emocional, pode ser um fator, às vezes, pedagógico, mas são fatores externos, não existe um componente biológico. Então, ajustando o fator externo, a gente consegue
melhorar essa dificuldade. Quando é um transtorno, ele vai nascer com esse transtorno e vai morrer com esse transtorno. O que a gente faz? Trabalhar para que ele se torne mais funcional, para que ele aprenda a lidar com isso, ampliar a sua capacidade e a sua condição de se adaptar às situações e ter mais um desempenho cada vez melhor dentro nas atividades em que ele foi exposto. Então, vamos dar um exemplo bem prático. Aí chega uma criança, então, com dificuldade de atenção. Então, meu filho não tem atenção, a professora falou que ele não presta atenção na aula. Tá, então vamos fazer a avaliação. Só uma observação. Daqui 15 segundinhos ela vai cair, tá? Me dizendo aqui, tá? Veio uma mensagem para mim. E a gente continua, pode ser? Continuamos na próxima. Aí eu entro... Peraí. Isso, aí eu te chamo de novo, então. Mas, pessoal, vocês voltem, que eu quero acabar de contar. Eu também quero, tem mais cara. Tem mais um monte de perguntas.